Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Sou Mariana, terapeuta emocional, e nesse vídeo aqui vamos conversar, vamos refletir sobre algumas questões para a nossa evolução, para que a nossa vida seja melhor, né? Então vamos conversar. Vou trazer aqui duas perguntinhas hoje. E a primeira pergunta é uma pergunta bem recorrente, assim, né? Que fazem tanto para mim como para outros terapeutas que atuam nessa área de transtornos emocionais, mentais. E a pergunta é: quais são as causas de transtornos mentais? E aí, assim, transtornos mentais existem diversos, tá? Existem transtornos mentais reais, existem transtornos mentais, digamos, imaginários criados aí por uma indústria farmacêutica meio estranha, que tem uma vontade de medicar a todo custo. Não vamos entrar em polêmicas. Mas existem transtornos mentais reais, como por exemplo, autismo, tá? A gente pode trazer aqui autismo, esquizofrenia, transtorno de toque, transtornos compulsivos, né? Transtornos de ansiedade, de depressão. Existem transtornos mentais e às vezes não fica muito claro pra gente quais são as causas desses transtornos mentais. E eu vou trazer aqui o meu ponto de vista de uma pessoa que atende terapeuticamente utilizando um método aonde as emoções são o foco, né? Emoções negativas acumuladas, não tratadas, são o foco. Então, vamos entender uma coisa, o que eu entendo como transtorno mental? O fato de uma pessoa não conseguir lidar com a própria dor. E quando uma pessoa não consegue lidar com a própria dor, o que ela faz? De forma inconsciente, ela rompe com a dor, né? Então, digamos assim, digamos que você esteja descalço e que você esteja numa água muito gelada, né? Ou então que existam pregos no chão. Dois exemplos aí. O que você vai fazer se você estiver descalço? Você vai tirar o seu pé, né? Você não quer deixar o seu pé em contato com prego nem com uma água hipergelada, congelante. Você tira, você perde o contato com aquilo. E é assim que as pessoas fazem, a gente faz, né, com a dor. Quando dói demais, quando existem situações de dor extrema, a pessoa ela sai de lá. E quando ela sai de lá, né, ela rompe com o corpo emocional. Isso a gente fala de uma forma simbólica, né? A pessoa perde o contato com o mundo emocional, com o corpo emocional e ela passa a existir num universo mental. Quando a gente passa a existir num universo mental, a gente adquire um transtorno mental, porque aonde deveríamos estar, né, sentindo emoções, vivendo num corpo emocional, a gente passa a viver num lugar que a gente não deveria estar vivendo. Então, por exemplo, um autista, né? Quando ele, por exemplo, entra em contato com uma dor, claro que essas coisas a gente não consegue trazer de forma estatística, numérica, ela é muito mais no universo do subjetivo, a gente não consegue observar e trazer dados claros, óbvios, né? Mas a gente consegue analisar de forma subjetiva. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um transtorno como o autismo, tudo indica que essa pessoa ela rompe com um tipo de dor e ela se isola no mundo mental. Ela fica isolada no mundo mental, começa a apresentar então características como o autismo, né? Mas isso porque existem dores lá que ela não conseguiu tratar, sentir, elaborar. Ela rompe com aquilo, vai para o mundo mental de uma forma que ela fica isolada no mundo mental. Ao contrário, por exemplo, da esquizofrenia, isso tudo aqui é uma hipótese, tá? É uma forma de ler esse tipo de transtorno. A esquizofrenia é um tipo de dor mais traumática, né? Então é mais como se fosse um surto psicótico agudo que se perpetua. Então a pessoa
tem um trauma, encontra uma situação extremamente traumática e quando ela rompe, ela é jogada para o mundo mental. Ao contrário do autista que se isola da dor, o esquizofrênico ele é arremessado do corpo emocional quando tem um trauma. Então ele vai e ele fica em looping daquelas imagens mentais traumáticas, né? De uma certa forma. E com o tempo, a pessoa rompeu com aquele corpo emocional, não consegue mais ter ligação com aquilo. Ela fica rodando em loopings de imagens que perdem o contato com a realidade, perdem o sentido lógico à realidade. Então, é uma espécie de loucura, imagens mentais desenfreadas, desorganizadas, em looping, que não tem contato com o sentir, com o real. Essa seria, por exemplo, uma explicação para a esquizofrenia. De uma maneira geral, o que acontece? De uma maneira geral, as pessoas têm dores acumuladas, né? E quando uma pessoa tem uma dor acumulada não tratada, aquilo começa a virar um mapa de dor. Ela começa a virar um registro no inconsciente, no subconsciente da pessoa de informações de dor. E aqui está o delicado, porque essas informações de dor, além de se manifestarem como todo tipo de distúrbio, né, elas vão começar a incomodar, elas vão emitir sinais. Então a pessoa vai ter ansiedade, ela vai ter angústia, ela vai manifestar no corpo, ela vai ela vai se automutilar, ela vai ter transtornos mentais, ela vai ver tudo aquela energia negativa acumulada vai se manifestar de alguma forma, né? Como uma dor acumulada que se manifesta como um comportamento desequilibrado, um transtorno. Então você pode sempre ler uma pessoa que vem para você com uma dor, um transtorno, um desequilíbrio, fala: eu não consigo funcionar, minha mente não funciona, meu comportamento não funciona, eu tenho toque, eu tenho automutilação, eu não consigo ficar em paz, eu não consigo respirar, eu tenho ataque, como dor acumulada naquela pessoa, certo? Além disso, a gente começa a entender que esse mapa inconsciente de dores acumuladas na pessoa começam também a determinar o tipo de situação de vida que a pessoa atrai. Então, esses registros de dor que vão atuar na autoestima da pessoa, vão atuar no senso de merecimento, vão atuar nas crenças da pessoa, eles atuam sem que a pessoa tenha consciência, atraindo mais daquela dor para a vida da pessoa. Então, às vezes, eu estava até falando sobre isso, de forma consciente, nós queremos coisas positivas pra gente. A gente quer as melhores experiências, os melhores relacionamentos, a gente quer prosperidade, a gente quer paz, a gente quer amor, de forma consciente. Mas a gente não sabe que lá no nosso inconsciente, a informação que tem é de dor. E essa dor atrai mais dor. Então, a prosperidade não funciona, o amor que devia vir, vem o oposto, vem alguém que trata a gente mal. São situações que se apresentam de forma negativa, trazendo mais dor ainda, mas a gente não está enxergando o motivo disso. Então, a explicação é essa. As dores que a gente não tratou, que podem ter vindo da primeira infância, que se acumulam ao longo da vida, formam aí um mapa no nosso subconsciente que vão determinar o tipo de experiência que a gente vai atrair pra gente. E é por isso que é muito importante voltar, investigar quais são as dores que a gente tem registrada e limpar essas dores, tá? Eu recomendo para você a técnica da TRG. Eu tenho atendimentos online com essa técnica, tem informações aqui na descrição, certo? Além disso, eu queria comentar aqui, né? Quando eu fiz o meu TCC, eu fiz o meu TCC em moda, mas olha só que interessante. O meu tema de pesquisa foi a Lígia Clark, que é uma artista plástica, que em determinado momento da vida dela começa a atuar com arte-terapia. E a Lígia Clark, ela
a proposta da Lygia Clark era o corpo. Então, ela criava, né, objetos artísticos que reconectavam, que a pessoa utilizava no corpo dela com a proposta de reconectar a pessoa com o corpo. E ela, o tipo de paciente que ela tratava era principalmente pacientes esquizofrênicos. Porque a proposta é a seguinte, quando a pessoa, ainda não com esse discurso que eu falei aqui para você, ali já não tinha essa compreensão do emocional, mas a proposta é que a pessoa, quando fica esquizofrênica, ela rompe com o corpo, ela para de sentir. E quando existe esse trabalho terapêutico de fazer a pessoa utilizar os objetos artísticos, que eram roupas, que eram máscaras, eram vivências com o corpo, muitas vezes esses pacientes esquizofrênicos conseguiam voltar para a realidade através do corpo e era extremamente terapêutico e apresentavam muita melhora, né? Então, essa sempre foi uma linha de pesquisa, mas o que eu quero dizer aqui é que existem muitos pontos de vista que convergem dizendo que é sentindo as emoções, é sentindo o corpo que a gente está na realidade, que a gente está lúcido. E quando a gente rompe com o corpo, quando a gente rompe com o sentir, a gente vai para o mental de uma forma adoecida, começam aí as causas dos transtornos mentais, certo? Então, as causas dos transtornos mentais são dores, romper com o nosso sentir, dores acumuladas que nos arremessam de uma forma adoecida para que a gente fique preso ali no nosso mundo mental. Recomendo, investigue quais são as dores aí que estão no seu subconsciente, quais são as dores que você não olhou, não tratou, não elaborou, para que você possa liberar isso e ver, né, o seu subconsciente se redesenhar. Quando essas dores são tratadas, liberadas, o seu consciente vai se redesenhando, esses transtornos vão se dissolvendo, a pessoa vai se reequilibrando, ela muda, a pessoa muda fisicamente, comportamentos adoecidos começam a se dissolver. Infinitos relatos muito curiosos existem, pessoas que realmente mudam a fisionomia, pessoas que realmente antes não conseguiam parar de comer determinado alimento, param de comer, pessoas que não conseguiam ter atitudes repetitivas, param de ter, quando essas dores são liberadas. Então, recomendo, faça isso por você. Eu acredito muito que esse seja o processo da cura de todo tipo, desde as pequenas neuroses até os grandes transtornos mentais. É necessário rever as dores acumuladas que a gente não tem mais acesso. Certo? E a segunda perguntinha que eu queria refletir aqui com vocês, na verdade, essa é uma reflexão, uma conversa. Eu queria falar sobre algo que a Conscienciologia propõe como um grande salto para a nossa evolução, que seria a superação do traço belicista. Então, assim, a Conscienciologia, não sei se você conhece, é uma ciência brasileira proposta por um brasileiro que estuda a consciência. E a Conscienciologia propõe muitas coisas legais para a nossa evolução, falando de forma simples, né? Então, existe um passo a passo lá que a Conscienciologia ensina e propõe para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa ir evoluindo. E uma das propostas é essa, que a gente possa... Eles falam muito da gente superar o traço de caráter bélico, né? Belicismo a gente entende como... Belicismo é guerra, né? É como se dentro da gente a gente tivesse um potencial de guerrear, de combater, uma violência interior, né? E como se esse nosso belicismo interior fosse a causa por trás de toda essa violência do mundo. O que é muito interessante e a princípio parece bem óbvio, né? Mas eu tenho um questionamento que eu faço, porque nós estamos numa dimensão aonde a gente precisa de autodefesa, né? Em muitos níveis, tanto em níveis objetivos físicos, né, aonde a gente precisa matar para comer. E eu não só tô falando de bicho, nós matamos verduras, legumes, sim, para comer.
A gente mata ser vivo para comer. E não sei até que ponto é possível superar isso, né? Eu acho que ainda, pelo menos legumes, frutas a gente precisa comer. Não dá para, mesmo que todo mundo se torne vegetariano, nós vamos continuar matando alfaces, nós vamos continuar arrancando pedaços de árvores para comer. Não é, e não tem como não dizer que isso se trata de algo bélico, algo, do meu ponto de vista, da reflexão que eu quero trazer aqui, tá? Existe essa necessidade, essa violência da gente para que a gente sobreviva. A sobrevivência nesse planeta aqui, que é um planeta forte, né? Exige que essa força, exige um certo nível de belicismo. Tanto no nível para comer, como, por exemplo, para que a gente possa estar vivo nesse corpo físico, nós estamos, nesse momento, matando milhões de bactérias e vírus. O nosso corpo tem um sistema imunológico que, por definição, é bélico. O nosso sistema imunológico vive dentro de nós matando coisas. Queira ou não queira, nós precisamos disso para sobreviver nesse planeta. Se a gente for ainda pensar em outras questões aqui, a gente pensa que, por exemplo, para que você se posicione na vida, quantas vezes a gente precisa se impor no sentido de dizer não? Quantas vezes a gente vai ter que brigar pelo nosso lugar? Muitas vezes também a gente tem que competir por vagas de trabalho, queira ou não queira. Existe uma vaga e são muitas pessoas competindo por aquela vaga. Então, de uma forma muito sutil, é uma competição, é uma luta, né? Estamos lutando por uma vaga, estamos lutando por uma vaga na faculdade. A gente vai lutar, é algo que faz parte deste planeta. Então, de que forma que a gente pode entender a superação do traço de caráter bélico? Para que a gente possa se pacificar, né? A proposta da conscienciologia é a autopacificação total e para que a gente possa pacificar o mundo, né? Mas será que nós estamos numa dimensão onde essa pacificação é possível? Tô trazendo isso aqui porque essa é uma reflexão que eu tenho pensado bastante. Talvez eu esteja vendo de forma equivocada, então convido aí para você deixar a sua opinião, para você gostaria aí de ouvir outras opiniões, mas eu acho que não existe, né, superação do traço de caráter bélico, não existe a possibilidade da superação do belicismo nessa dimensão aqui. Porque para que a gente possa viver, a gente precisa combater, a gente precisa se impor, a gente precisa sempre tomar o nosso lugar. E a pacificação total exige um outro tipo de postura. Mas não sei, posso estar equivocada, então queria deixar essa reflexão aqui, tá bom? Essas são as duas coisinhas que eu queria conversar com você nesse vídeo. Deixe suas perguntas se você quiser conversar comigo, se você quiser tiver alguma dúvida que gostaria de ouvir o meu ponto de vista. Tem informações sobre atendimentos e sobre cursos aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixe um gostei pra mim e até o próximo vídeo.